Oi, gente, tudo bem? Meu nome é Larissa Oliveira, eu sou multiartista, sou atriz, sou modelo e também sou a criadora do Quase Lá, que é o podcast que vocês estão ouvindo hoje. Aqui eu compartilho um pouco sobre as minhas experiências, sobre o meu processo de estar me tornando artista, de ser uma artista, né, e estar trilhando esse caminho. E hoje a gente está no nosso quarto episódio, se eu não me engano, demorei um pouco para fazer esse, mas tudo bem. É isso. E eu queria falar muito sobre merecimento. Essa palavrinha, né, que a gente ouve tantas pessoas falarem de vários contextos diferentes. E para a gente começar a nossa conversa, eu trouxe aqui a definição do senhor Google, ChatGPT, enfim, todas essas coisas aí, para a gente entender um pouco. Merecimento. Merecimento é a qualidade ou condição que toma alguém ou algo digno de receber um prêmio, consideração, recompensa ou punição. O termo deriva do verbo merecer e está intimamente ligado a valor, à competência e aos esforços de uma pessoa. Definições principais: direito, a recompensa ou castigo, é a condição em que alguém se encontra por ter feito algo bom ou ruim. Enfim. Então, aqui a gente já vê um pouco essas definições de merecer, né? Visto isso, eu queria falar um pouco sobre merecimento e sobre essas nossas noções de merecimento que muitas vezes são distorcidas, porque é isso, né? A gente pode ir de algo muito bom a algo muito ruim, muito fácil, do que a gente acha que a gente merece. E eu acho que também no último episódio eu falei um pouco sobre não me sentir merecedora. Merecedora não me sentir protagonista da minha própria vida, né? Vou deixar o episódio aqui para quem não ouviu. E isso com certeza está, assim, sem dúvida nenhuma, ligado à questão de merecer. Porque eu acho que quando você não é protagonista da sua vida, você, mesmo conseguindo alcançar lugares, você acaba não se sentindo merecedor de estar ali. Então, consequentemente, você não consegue falar, não consegue opinar, né? Não consegue ser você 100% porque, no fundo, você acha que você não merece esse lugar. Então, é um assunto bem interessante, assim, que acaba linkando com o outro episódio. Então, gente, se vocês não assistiram, vai assistir, porque é muito legal. E é muito legal, porque eu sou muito legal, basicamente. E também não tem como não falar sobre automerecimento, principalmente para nós, pessoas negras, sem se pautar na história, né? Porque eu acho que muito das nossas noções de merecimento como pessoas, mulheres negras também, tá vinculado a uma história que acaba por dizer que a gente não merece, né? Acho que desde a vinda dos nossos para cá, e a luta dessas pessoas para ter o mínimo, que é tipo ter uma vida, ter terra, poder comer, poder, sabe, poder ser um ser humano, que é tipo básico. Isso é lutar, né? Tipo, a gente lutou muito para merecer esse lugar, mesmo que a gente saiba que isso não é questão de merecimento, tipo o básico que todo mundo deveria ter, mas a gente teve que lutar. E até hoje, né, existe um plano, que eu falo que é um plano colonial, porque é real, de colocar nós, pessoas negras, nesse lugar de não merecimento, né? Então a gente tem política, a gente tem a cultura, a gente tem a própria religião, e aí a gente foca um pouco no catolicismo, de dizer que você não é merecedor. Também em questão de merecimento, falando de religião, porque esses dias eu estava lendo um livro muito interessante, assim, que eu julguei um pouco, mas é um livro legal, legal, tô achando legal. E ele, enfim, fala muito sobre religião, chama Eixo do Ouro. Mas ele fala uma coisa sobre a questão do merecer, está ligada à nossa visão muito católica, né, no Brasil, sobre merecimento, porque a gente acha que a gente não merece, por exemplo, ter riqueza, né? Porque é isso, né? Ser rico quer dizer que você vai ser uma pessoa gananciosa, que você vai ser uma pessoa ruim e que, consequentemente, você vai para o inferno. Então, ter coisas boas na vida talvez não seja tão bom. Então, a gente acha que a gente merece, sabe? Ou que não deveria querer ter. Então, as noções de merecimento, elas também são completamente ligadas à nossa cultura. Então, não tem como desassociar, sabe? Falar, ai, nossa, eu quero desejar que eu quero trabalhar o automerecimento em mim, mas você tem que entender que existe uma história e existe uma dinâmica que te colocou também, claro. Você precisa trabalhar o automerecimento em você, né, gente? Claro. Mas
existe também uma estrutura cultural que te põe nesse lugar de não se sentir merecedor. Porque essa questão do merecimento é muito louco, porque ao mesmo tempo tem essa questão cultural que nos coloca nesse lugar de não nos acharmos merecedores, né? Porque houve um processo de desumanização das pessoas, não só dos negros, mas enfim, de pessoas não brancas. Então, dentro da construção do país, assim, principalmente os povos indígenas e pessoas negras. Então, a gente tá muito incutido na gente esse lugar da subalternização, de servir, de achar que, é isso mesmo, né? Tipo, eu nasci assim, pobre, vou ter que morrer pobre, ou, eu acho que o amor não é para mim, porque, enfim, né? Então, assim, a gente internaliza muitas coisas, assim, da cultura e, obviamente, também da nossa família, enfim, tem várias camadas a questão do merecimento, né? E também acaba acontecendo o contrário, né? Quando você sai ou você consegue acessar certas esferas da camada, tipo assim, sair, né, de um nível, sei lá, vou falar o mais básico, né, de pobreza, e você consegue ascender socialmente, você também acaba não se sentindo merecedor de estar naquele espaço, que acaba também entrando no meu episódio, que eu falei que é você não se sente protagonista, você não consegue falar, você não consegue, né? Então a gente percebe que o merecer, se sentir merecedor, tem muitas camadas que precisam ser trabalhadas e que é um processo pessoal, psicológico, emocional, mas também é um processo político e cultural, né? Porque quando você entende que você merece, você também consegue mudar as estruturas. Eu, inclusive, quero indicar um documentário que se chama Ori, da Raquel Weber, Weber, acho que é assim que fala, que ela chamou a Beatriz Nascimento, que foi uma das grandes pensadoras aí negras que a gente tem. E eu assisti esse documentário esses dias e eu fiquei pensando, realmente, né? Até para você se movimentar socialmente, politicamente, você precisa entender que você merece, por exemplo, uma vida melhor. Que você merece não ter que trabalhar 7 dias da semana, 9 horas por dia e ganhar R$ 1.500 e achar que é isso, porque, né? A vida é assim. A vida não é assim. E nem deveria ser assim. Então, até para movimentos mais no âmbito do social, a gente precisa se entender como merecedor de estar dentro da política, de estar dentro de um lugar de poder, de comando. Então, é bem interessante, assim, eu acho que esses últimos tempos eu tenho pensado muito sobre isso, né, e trabalhado, obviamente, muito isso dentro de mim, por isso que esse episódio nasceu também, é, porque eu me vi, por mais que já tenha muitos anos que eu trabalhe e tente trabalhar, mas esses últimos 3 anos, vamos dizer assim, eu me vi me achando muito pouco merecedora das coisas, assim, né, e eu tive a resposta disso que foi, obviamente, não consegui realizar certas coisas que eu gostaria. É bem interessante a gente pensar nisso e vim desse processo muito pessoal, onde eu olhei para dentro da minha vida e eu vi lugares onde eu achava que eu não merecia estar. E aí eu vou falar algumas coisas que aconteceram comigo, assim, nesses últimos, principalmente nos últimos 3 anos, tem umas coisas mais antigas, que realmente eu percebi que eu realmente achava que eu não merecia. Por exemplo, a primeira, que eu acho que é a mais clara, que foi uma das primeiras coisas que eu entendi, foi quando eu passei na faculdade. Eu fui fazer faculdade, eu sempre falo isso, né? Fiz arte design na federal da minha cidade. E quando eu passei, foi uma alegria, mas no fundo eu me achava completamente não merecedora, porque eu achava que eu não tinha estudado o suficiente, porque eu fiz PISME, que é um processo completamente diferente de entrar na faculdade, você faz provas durante os seus 3 anos do ensino médio, né? Então, assim, eu achava que eu não tinha estudado o suficiente. E aí, eu lembro que no primeiro semestre, eu tinha pesadelos recorrentes, pesadelo não, eu dormia e eu sonhava que eu não tinha passado na faculdade, que era tudo mentira, que eu não tinha passado nem no ensino médio, que, sabe, e realmente, assim, eu acordava com aquela sensação de tipo, gente, eu não passei, é mentira, tipo, até, muito louco, até quando eu cheguei aqui em São Paulo, já tinha me formado, né, basicamente, eu tinha esses sonhos de, tipo, que era tudo mentira, que nada tinha acontecido, que eu não tinha passado na faculdade, que não era real, porque eu realmente passei esses 4 anos não me achando merecedora daquele espaço, porque
eu vim de uma família que ninguém foi pra faculdade, eu vim de um bairro onde, enfim, né, famoso Chapadão, onde as pessoas foram pra outros lugares, sabe. Como eu queria viver a vida, destoava muito, então por mais que eu tivesse conseguido e eu lutei, viu gente, eu lutei, hoje eu reconheço isso e eu tenho que ficar reafirmando isso na minha cabeça, que eu lutei pra estar naquele espaço e eu mereci tudo que eu fiz ali, sabe. Claro que eu poderia ter feito mais, mas eu acho que também é isso. Naquela época eu ainda estava processando, eu era muito nova, né, entrei com 17, e e foi o quando eu entendi isso eu falei: "Cara, que loucura, né", tipo assim, olha como é que a nossa mente trabalha em prol em prol ou contra a gente mesmo, né. E essa foi uma das primeiras coisas que eu percebi, depois de muitos anos, assim, eu nem vou entrar no conceito de relacionamento aqui, porque também foi caótico, cada coisa que eu passei, mas enfim, ainda faço um episódio só sobre isso, porque eu quero fazer, acho que vai ser interessante. Mas, falando mais sobre essa questão de estudo, trabalho, né, foi isso. E aí depois, anos depois, assim, né, vim pra São Paulo, fiz um monte de coisa, blá-blá-blá. Claro que meu trabalho com moda também, várias vezes eu não me sentia merecedora de várias coisas, mas eu acho que um outro ponto mais ápice, assim, foi quando eu decidi que eu queria ser atriz. Eu decidi com 27, né. E foi um processo, porque no dia que eu decidi, eu decidi. Aí eu entrei num curso no Senac, que era um curso de teatro, assim, tipo um curso livre, e uma semana antes me ligaram da Globo falando para eu fazer um projeto que tem lá, chama Potencializa, que normalmente acontecia, presencial, mas naquele ano aconteceu online, foi em 2023, eu acho. Deve ser 2023 ou 2022, mas acho que foi 23. E eles gostaram de mim, porque, enfim, me viram meu perfil, pediram pra eu mandar um vídeo, eu mandei, o menino lá me achou legal, achou que eu, né, ele falou: "Nossa, ela tem talento", assim, né, enfim. E eu fui fazer esse projeto, foi uma semana, e quando eu cheguei lá todo mundo era muito artista. Era gente que vinha do musical, gente que estava 10 anos fazendo teatro e doutorado e projetos e não sei o quê. E eu me senti muito intimidada, porque eu lembro que na hora que eu me apresentei eu falei: "Ai gente, então, eu tô começando hoje. Inclusive hoje eu vou começar um curso de teatro". Porque era isso. E eu passei foi uma semana, eu passei uma semana inteira me sentindo, eu me esforcei muito, porque é isso também, né, eu acho que por mais que eu não me sentisse merecedora, eu sou uma pessoa muito teimosa. Então eu falei: "Cara, eu vou fazer". E eu fiz, mas lá no fundo, no fundo, no fundo eu ficava tipo: ai, acho que, poxa", sabe, tipo, tem tanta gente boa e eu aqui, tipo, mano, nem sabe, eu nem sou atriz, enfim, eu ficava falando muito isso: "Ai, não sou atriz ainda". E eu até um menino falou: "Essa você é atriz, você tá aqui, você tá fazendo, você tá no ato de fazer, isso é também parte de ser um ator, de ser um artista, né". E eu lembro que no último dia a gente fez um vídeo que inclusive, gente, eu nunca mostro ele pra ninguém, que é o final era um videotape que a gente ia fazer. Eu fiz o meu, a menina lá me ajudou, a coordenadora coordenadora? É, coordenadora, acho que ela se chamava Rafaela alguma coisa, inclusive essa mulher é incrível, um dia eu queria muito que ela fosse, me dirigisse, assim, pra algum filme, alguma coisa, porque, meu, a mulher é um monstro, assim, ela é muito boa. E aí ela foi, me ajudou, ela queria que eu fizesse um texto completamente denso, assim, eu lembro até hoje que é daquele filme lá, Her, e eu não quis fazer porque eu achei que era demais. Hoje eu fico pensando que poderia ter feito, né, teria sido incrível. Mas eu acabei fazendo Francis Ha, e aí eu escrevi, arrumei tudo, gravei, e cara, foi muito louco, assim, porque na hora que ela foi me avaliar, gente, realmente eu não tinha muita coisa pra entregar, assim, né, tipo, eu tinha o que eu tinha natural meu, mas ainda não tinha muita lapidação, ainda não tinha muita base, né, que quando você vai estudando teatro, atuação, você vai entendendo certas coisas, sabe. E eu ainda não tinha, então eu dei o que eu tinha. E aí ela foi, falou algumas coisas, ela comentou: "Olha, que legal, ela fez um cenário maneiro, a roupa, não sei o quê", mas ela não falou muito da minha atuação. E aí aquilo pra mim foi horrível, porque eu me senti um lixo, um lixo. Porque eu falava: "Viu, gente, a mulher nem, eu fui tão ruim que a mulher nem cogitou falar da minha atuação", mas, sabe, tipo, hoje eu olho e falo: "Cara, realmente não tinha muito o que falar", assim, né. Estava ali, fiz e tal.
Então foi interessante que eu percebi isso tem um pouco tempo, que eu não me achava merecedora daquele lugar, sabe. Mas enfim, continuei, tô aí e continuei, fui fazendo oficinas, porque também foi isso, ao mesmo tempo que me deu isso, me deu uma coisa dentro de mim que eu falei: "Eu vou melhorar, eu vou ficar boa". E aí eu continuei, fui fazendo mais oficinas, aí eu tentei entrar em escolas de atuação e não consegui, muito questão de horário, outras questões de grana, porque é caro, enfim. E aí acho que quase um ano depois, ou 2, eu fui fazer o Flora. Eu falo que é um dos meus grandes presentes, que eu vou deixar aqui também, gente, o folder e Instagram, que eu acho que o filme ainda não tá liberado para o público, mas quando eu fui fazer o Flora, veio de novo, assim, isso, sabe, porque eu fui, mandei minhas coisas e tal, fiz lá o teste, passei, e eu passei e eu fiquei muito feliz. E aí na hora que eles falaram: "Você vai ser a Flora?" Eu falei, tipo assim: "Você protagonista, como assim?", sabe, tipo, como assim? Eu entrei num vórtice, assim, de felicidade, mas ao mesmo tempo muito medo e não merecimento. Eu ficava: "Cara, mas como assim eu que", sabe, e aí eu ficava falando: "Ai, mas eu nem sou", sabe, "eu comecei agora, eu sou uma atriz iniciante, tipo, eu nem tenho tanta base, como assim eu vou fazer um filme", sabe, tipo assim, e ser a protagonista, sabe. Era um longa, é um longa, né, eu fiz, tá aí. É um longa, é um filme grande, eu fiquei 1 mês em Piracicaba fazendo. Eu tive preparação, eu estudei texto, eu eu fui estudar o que tinha para estudar sobre a flora, né. Então foram foi muito intenso, assim. E eu lembro de um dia estar treinando texto com meu ex, e a gente estava no parque, e aí a gente estava treinando e eu lembro de olhar para ele e falar: "Será que esse é o máximo que eu vou chegar?". Tipo assim, porque pra mim aquilo ali era já muito, mas ao mesmo tempo eu achava que eu não merecia. E aí eu falava: "Então se eu não mereço", né, na minha cabeça lá no inconsciente, "então talvez esse seja o máximo, talvez eu não consiga fazer mais". E aí ele virou pra mim e falou: "Larissa, pelo amor de Deus, para com isso". Porque eu falava com ele: "Mas será que me escolheram só porque por causa da fisionomia? Será que", sabe, porque assim, na minha cabeça eu não era uma atriz boa o suficiente pra estar fazendo aquilo. Por mais que eu tenha me dedicado muito, e no final, inclusive, o próprio diretor, né, virou pra mim e falou: "Nossa, quando a gente te chamou, eu tinha minhas dúvidas, mas você me surpreendeu, assim". Porque é isso, cara, eu sou uma atriz, sou boa nisso, sabe. Claro, tô estudando pra ficar melhor, bem melhor, mas eu sou boa e eu me esforço muito e eu gosto, né. Então acho que isso já é muita coisa. Eu gosto muito, eu gosto de estar em cena. Cena é uma coisa que porque é um lugar muito bom pra mim, porque eu esqueço das coisas e tá ali, enfim. Mas esse é um assunto para outro dia que eu posso falar também. Então, quando eu me percebi fazendo esse movimento, foi muito louco, porque eu falei: "Cara, olha como que a gente se sabota", sabe. Eu consegui as coisas que eu queria, e eu ficava tipo: "Não". E isso é um problema, porque ao mesmo tempo que eu fiz todas essas coisas, talvez eu poderia ter feito elas com mais leveza, sabe? Quando a gente entende que a gente merece estar ali. Por mais que, enfim, a gente ainda seja iniciante, que a gente ainda tenha coisas para melhorar, mas a gente tem que entender primeiro que a gente merece estar ali, porque, né? Senão a gente não consegue andar. E isso aconteceu em outros campos da minha vida que eu fui vendo também, questão de trabalho, como modelo, por exemplo, também, que eu falava que eu não queria ser modelo, mas é porque eu achava que eu não merecia ser modelo. Sinceramente, porque eu ficava olhando as meninas, eu falava, gente, tipo assim, primeiro todas muito magras, né? E eu nunca fui uma menina. Sou magra, mas eu nunca fui uma mulher magra, tipo, né, fina, assim, slim. Então, eu achava que então não era pra mim, mas eu sempre quis muito, né. E aí, esses últimos tempos eu aceitei que eu queria. Eu aceitei e eu falei: "Não, eu mereço". Coisas foram acontecendo pra isso se desenvolver na minha vida. Eh, Só que ao mesmo tempo, eu acho que é isso, quando você não tá tão firme nisso, né, de se sentir não só se sentir merecedor, mas entender, né, às vezes os seus gatilhos, você vai fazer as coisas, porque igual eu falei, eu sou teimosa, eu faço as coisas, só que às vezes as coisas não duram, ou as coisas acabam, ou você não consegue se manter, porque é isso, sabe, para você manter uma coisa,
Essa pedrinha tá aqui na minha mão. Pra eu manter ela, tem que estar, tipo, minha mão tá tremendo, mas pra eu manter ela, tem que estar firme, né, tipo, firme, firme. Minha mão tem que estar firme, né, meu pensamento tem que estar firme, meus atos têm que meus atos têm que estar firmes. Tem que estar firmes? Acho que é isso. No que eu quero, pra eu conseguir sustentar tudo que eu consigo. E quando você acha que você não merece, você não consegue sustentar. Sua sustentação fica bamba. E a minha sustentação era muito bamba. Então por isso que várias coisas na minha vida entraram e foram embora. Coisas que eu acho que algumas acho que realmente foi bom ter saído, mas no geral tem coisas que eu não, hoje eu fico pensando, poxa, se eu tivesse, né? Mas como eu sou uma pessoa que entendo que o aqui e o agora é a melhor coisa que a gente pode ter pra gente, eu voltei e tô trabalhando a minha sustentação, sabe? A minha firmeza do merecimento. E nisso eu tô fazendo coisas, um trabalho efetivo mesmo, assim, que eu faço de automerecimento, que é todo dia afirmações, parece meio coisa de tilelê, mas ajuda. Eu escrevo todo dia 3 páginas sobre coisas da minha cabeça e sem pudor, sabe? Se eu quiser xingar, eu xingo, mas eu tô tomando, sabe? Tipo, eu tô fazendo. Porque isso ajuda realmente a drenar a sua cabeça. E tirar, porque é isso, né? Às vezes as coisas que você fica ruminando aqui, essas ideias, e elas viram certezas na sua mente, no seu inconsciente, e consequentemente te impedem. Então, toda vez que eu escrevo, é um processo quase catártico, enfim, um processo muito forte de descompressão, e é muito legal, e tem me ajudado muito. E fora, realmente, identificar, sabe? Parar e identificar, putz, onde eu tô achando que o que eu mereço? Essa é a pergunta é uma pergunta que eu fiz pra mim nesses últimos tempos. O que eu mereço? O que eu acho que eu mereço de verdade? E eu descobri que eu tava achando que eu merecia quase nada. Quase nada, bem pouco, na verdade. Então, e daí eu comecei os outros passos, né? De procurar coisas que pudessem elevar a minha energia e elevar a minha mente para o merecimento, me conectar com pessoas que eu acho que isso ajuda também, tá? Com pessoas que vibram nessa energia de se sentir merecedoras, fazer essas coisas das páginas, né? Realmente se dispor a fazer coisas que você acha desafiadora. Eu acho que fazer esse episódio, depois de muito tempo sem fazer, é um ato de falar, eu mereço. Eu mereço ser ouvida, eu mereço. Eu acredito nesse projeto e eu acredito muito no que eu tô fazendo. E eu mereço que as pessoas vejam. Eu mereço primeiro fazer, e fazer do jeito que eu posso fazer e ser justa comigo, mas eu mereço ser ouvida e ser vista. Que é uma coisa que é um sonho meu. Eu gosto de ser vista, quero ser vista. Gente, eu acho incrível poder falar com as pessoas, poder compartilhar coisas, né? Então, acho que você tem que se sentir merecedor primeiro, até pra você poder fazer isso aqui, sentar na frente de um celular, no caso, e falar. Então, eu tô muito nesse processo. E tem sido um caminho muito bonito, muito difícil, muito dolorido às vezes também, porque eu bato de frente com várias sombras minhas, mas eu acho que no processo artístico de estar se tornando uma artista tem sido muito legal, muito legal. Eu tenho me redescoberto como artista, a fazer coisas que eu não fazia mais. Tipo, esses dias eu fiz um editorial meu, assim, tipo, com tema, né? Fiz uma série de fotos com tema massa, e fui, me maquiei, montei, pensei, poxa, isso foi muito legal. Enfim, terminei agora um curso de produção cultural. E, enfim, tem sido bom. Tem sido bem bom, né? E é isso, gente, o episódio de hoje. E a pergunta que eu faço pra vocês, né? Que eu acho que deixei essa pergunta no ar. O que você acha que você merece? O que tá aí dentro, né? O que você realmente tá vibrando de merecimento pra você? São coisas boas? São coisas ruins? Talvez é bom se fazer essa pergunta de tempos em tempos pra gente não ir pra um lugar ruim, porque isso pode acontecer com muita facilidade. Mas é isso, eu espero que vocês tenham gostado. Pensem aí, me contem nos comentários o que vocês acham que vocês merecem na vida de vocês e o que realmente vocês estão fazendo para isso, né? E é isso, a gente se vê, até a próxima. Beijos e tchau.